Boa noite a todos vocês, né? Agradecer a presença de todos os funcionários, professores, alunos, coordenadores, diretores, também colaboradores que estão aqui hoje nesse incrível momento que nós teremos com a nossa convidada Juliana Beatriz, né? Que ela é médica mastologista. Em nome da direção da escola, né? Também gostaria de agradecer a todos vocês e desejar uma boa noite. Juliana, ela é ex-aluna do IESC, né, um dos frutos de tantos anos de tradição que temos aqui na cidade de Santa Cruz, né, é um dos muitos frutos que temos, é importante frisar isso, né, é uma profissional respeitada, que chegou em um nível almejado por tanta gente, né, ela é uma profissional extremamente capacitada e ela vai compartilhar um pouco da sua experiência e também do seu conhecimento conosco hoje. Ela é formada em Medicina pela Universidade Potiguar, ela é cirurgiã geral pelo Hospital Monsenhor Valfredo Gugel, aqui no Rio Grande do Norte, ela é mastologista pelo Hospital do Câncer de Pernambuco e atualmente ela atua como mastologista no Hospital Militar de Recife, ou seja, um currículo gabaritado, uma pessoa gabaritada para um momento como esse, né? Então, de antemão, gostaria de saber se nossa convidada gostaria de saudar todos que estão aqui presentes, deixar uma pequena mensagem, para logo mais a gente começar nosso encontro. Sim, uma boa noite para todo mundo. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema que eu gosto bastante, até porque é minha área, o que eu escolhi fazer, e eu espero fazer isso da melhor maneira possível, eu me dedico para isso todos os meus dias, e que eu pretendo fazer aí por muito tempo. E eu quero agradecer o Colégio IESC pelo convite e principalmente pela iniciativa, né, de abraçar esse momento tão importante, essa data que é o Outubro Rosa, que é tão importante para a saúde da mulher e para a saúde pública como um todo. Até porque hoje o câncer de mama é um problema de saúde pública também. Ele afeta milhões de pessoas no mundo todo. Se importar com isso e querer divulgar, estimular que mais pessoas conheçam do assunto e que nós, mulheres, possamos buscar meios de detectar o câncer precocemente, tratá-lo e, assim, obter altos níveis de cura. Muito obrigado, Juliana. Realmente é uma temática muito importante, que é de saúde pública, assim como você falou, né? E nós temos esse mês que ele é destinado, né, a esse tipo, que tem a temática, né, da prevenção contra o câncer de mama, que inclusive é um dos cânceres que mais crescem, né, na atualidade. A gente também pode ver que nos últimos meses desse período de quarentena houve um aumento enorme, principalmente de pessoas que não buscaram mais cuidado em hospitais públicos e a quantidade de exames diminuíram, né? Então, são realmente coisas que precisam ser discutidas, observadas, e o colégio teve essa sensibilidade de trazer para toda a sua comunidade escolar. Então, Juliana, desejo a você uma boa apresentação. Estou aqui, qualquer coisa, e vamos nessa. Tá bom, Lucas, obrigada. Pessoal, eu montei uns slides até para ficar mais didático, para a gente ter uma ordem lógica no nosso pensamento. Mas na hora que vocês quiserem perguntar, pode abrir perguntas, podem falar. Aqueles que não quiserem falar, podem escrever no chat que Lucas pergunta na hora, e a gente vai tendo realmente um bate-papo com relação a esse assunto. Esse ano, a Sociedade Brasileira de Mastologia lançou a campanha Quanto Antes Melhor. A questão do câncer de mama não é a gente só detectar o câncer de mama e tratar. A gente quer também promover saúde, a gente quer promover meios, divulgar meios para que a mulher diminua o risco dela desenvolver o câncer de mama. Pode passar, Lucas. Então, eu vou fazer um breve histórico do que é o câncer de mama, epidemiologicamente. Então, hoje, ele é o segundo câncer mais frequente no mundo. Ele só perde por câncer de mama não melanoma. E ele é o primeiro câncer entre as mulheres. Ele é o câncer que mais mata. Nós tivemos, no Brasil, uma ordem de 14 mil mulheres falecendo por câncer de mama. Então, 1 em cada 9 mulheres tem o risco de desenvolver o câncer ao longo da sua vida. Então, é um índice muito alto.
E 80% desses casos, eles acontecem nas mulheres acima de 50 anos. Mais ou menos 10% entre os 40, entre os 35 e 50 anos, e 4 a 5% naquelas mulheres com menos de 35 anos. E estima-se 66 mil casos para cada ano. Então, acredita-se que podemos ter 66 novos mil casos para o ano de 2020, a mesma quantidade para 2021 e, consequentemente, para 2022. Então, são índices bem altos. Pode ir, Lucas. O câncer de mama, ele tem duas origens. Nós podemos ter o câncer de mama esporádico, que é aquele que acontece uma mutação nova, por diversos fatores, ou apenas um fator, a gente não sabe, uma mutação ocorre e essa mulher vai desenvolver o câncer. Esse câncer corresponde a 75% a 80% dos casos. E aqueles hereditários, que é de origem familiar, que está atrelado com fatores familiares, ele acontece 5% a 10% dos casos. A gente acha geralmente que o quê? Aquela mulher vai ter mais... que geralmente os cânceres eles estão envolvidos diretamente com a questão familiar. Então, a gente acha que geralmente quem tem câncer de mama, quem na família tem um parente com câncer de mama, tem um risco maior de desenvolver o câncer. Isso é verdade, sim. Mas a maioria dos cânceres acontece naquelas mulheres que não têm fatores de risco conhecido. É uma mutação nova, certo? Então, por isso da importância da prevenção. E, geralmente, o câncer hereditário ele está ligado com a mutação do BRCA1 e 2. Nós temos muitas mutações, mas as mais conhecidas e que têm uma penetrância maior, digamos assim, para desenvolver o câncer de mama são elas. Geralmente, BRCA1 e 2 eles chegam a praticamente 50% de chance da mulher que é mutada desenvolver o câncer até os 70 anos de vida. Pode passar, Lucas. Então, o que é o câncer? Agora, nesse exato momento, minhas células estão se multiplicando. São milhões e milhões de células se multiplicando. E essa multiplicação, ela, uma hora ou outra, ela vai produzir células ruins, vai produzir células defeituosas. E o nosso corpo, ele está atento a essas células, ele vai lá e destrói. Mas, por algum motivo, essa maquinaria aí, ela é perdida. E aí, uma célula dessa que está doente, ela não é captada pelo nosso corpo, não é morta, e ela começa a se reproduzir, se multiplicar, dando origem ao câncer. Então, de uma forma bem resumida, simplificada, o câncer é isso. A formação dele se dá dessa forma. Pode passar, Lucas. Então, quais são os fatores de risco? Quais são os fatores de risco conhecidos para a gente desenvolver o câncer de mama? Ser mulher já é o primeiro fator de risco. Como eu falei, a gente chega até quase 10% a chance da gente desenvolver o câncer ao longo da nossa vida. Então, só de sermos mulheres, já somos do grupo de risco. E a idade. Quanto maior a idade, maior a chance também. Então, a partir dos 40 anos, aumenta a nossa chance de desenvolver o câncer de mama. Quem tem uma exposição muito prolongada aos hormônios, tanto para estrogênio quanto progesterona, ou seja, aquelas mulheres que menstruaram precocemente, com menos de 12 anos, que a gente fala de menarca, ou aquelas que têm uma menopausa tardia, mais de 50 anos. Quem tem o primeiro filho após os 35 anos? Há uma controvérsia, não é que seja um fator de risco você ter um filho a partir dos 35 anos, mas você deixa de ter um fator de proteção. Quem tem o primeiro filho com menos de 30 anos tem um fator de proteção, diminui o fator de risco. Porém, quem tem filho acima de 35 anos não é que tem um fator de risco, mas ela perde o fator de proteção. Nuliparidade é quem nunca teve filho, porque é na gestação que a mama atinge o seu desenvolvimento máximo. Então, isso acaba sendo um fator de proteção para a mulher. Não é nem tanto a amamentação. Ter filho já é um fator de proteção maior do que amamentar. Amamentar também, mas não é nada certo. Não tem um valor muito alto amamentar, mas sim engravidar. Quem tem história familiar, como eu já falei, parentes de primeiro grau, mãe, a irmã, uma filha que teve câncer de mama, ou quem tem um histórico, ou então um homem na família com câncer de mama, alguém que teve um parente de primeiro grau próximo
que teve câncer de ovário, independente da idade, ou câncer de mama bilateral, é fator de risco. Ou aquelas pacientes que sabidamente têm a mutação. E o exemplo, como eu já falei antes, BRCA1 e 2. Quem fuma, quem bebe, é fator de risco. Quem se expõe, quem é... Agora, aqui é uma questão mais específica. Existem linfomas que acometem o tórax, que às vezes criança, jovem, adolescente precisam fazer radiação. Então, essas pessoas que passam por esse tipo de tratamento, eles têm um fator de risco maior para desenvolver o câncer. E quem é sedentário, quem tem uma alimentação inadequada, quem se expõe a muita coisa ruim, industrializada, para produtos químicos, sabidamente, essas pessoas, elas têm um risco maior de ser afetada pela doença. Pode passar, Lucas. Então, a gente viu que ali tem fatores que dependem da gente e tem fatores que não dependem. Então, quais são os riscos de desenvolver um câncer de mama em relação àqueles fatores que a gente não pode mudar? A gente não pode mudar a nossa idade, a gente não tem como controlar essa nossa menarca precoce, a menopausa tardia, a nossa história familiar, a gente vai carregar essa história com a gente, engravidar. Não é só se for uma mulher que diga, não, eu vou engravidar, ela vai engravida por meios artificiais, enfim, ela faz inseminação, mas não é um fator que a gente controla realmente. E amamentar. Às vezes tem mulher que pode ter o filho, mas ele não consegue amamentar. Ou ela não engravida e, consequentemente, ela não vai amamentar, né? Pode passar, Lucas. E aí, como é que o câncer de mama se manifesta? Quais são os sintomas? Como ele se mostra para a gente? A gente pode ter um endurecimento, que é um abaulamento de uma região específica da nossa mama. A gente pode ter isso, o abaulamento é quando o nódulo está crescendo mais exteriormente. Quando esse nódulo ele está mais profundo, ele pode fazer o inverso. Em vez de abaular, ele pode puxar essa pele, causando uma retração. A gente pode ter erosões na pele, são vários micronódulos, que a gente chama os nódulos satélites. A gente pode ter uma mama vermelha, aquela mama com uma pele grossa, que a gente dá uma mama em casca de laranja. A gente pode ter uma descarga papilar, principalmente a descarga papilar. O que é isso? É a secreção que sai pelo nosso mamilo, geralmente é uma secreção, ou uma secreção serossanguinolenta, ou em água de rocha. E uma característica do câncer de mama é que a secreção, ela vai ocorrer em uma mama. Ela vai ser uniductal, que a gente chama, em uma mama, e ela vai ser espontânea. Sem você fazer expressão nenhuma no seio, você vai eliminar aquele líquido. Então, tem que ligar o sinal de alerta. A gente pode ter vários buraquinhos também. A gente pode ter o nosso mamilo pode inverter, ele pode entrar. Então, assim, são várias coisinhas, vários sinais que o câncer apresenta. Vários sinais que ele se mostra, dizendo, ó, tem alguma coisa errada. Pode passar, Lucas. E aí também, de uma forma geral, que eu coloquei outro slide para ficar mais fixo ainda isso daí, né? Que é a vermelhidão na pele, uma pele vermelha, endurecida, aquelas áreas com abaulamento ou com uma covinha, que é a retração, como eu falei. Podem aparecer feridas no nosso mamilo. O mamilo chega um momento que ele pode até desaparecer, ele pode entrar, retrair, pode sair esse líquido, pode ter vários carocinhos, como pode ter só um. Pode passar, Lucas. E aí, ele vai se manifestar se a gente não cuidar, se a gente não conhecer o nosso corpo, se não fizermos a nossa prevenção, ele pode crescer e se apresentar dessa forma. Isso daí já é um estágio localmente avançado. Pacientes que chegam para a gente com um câncer de mama se apresentando dessa forma, são pacientes que têm um tratamento mais agressivo, são pacientes que vão ter respostas piores ao tratamento. E, consequentemente, a chance de cura, ela é menor. Quando a gente diagnostica um câncer de mama no início, um câncer de mama não palpável, a gente chega a um índice de cura de 95%. É muito alto. Porém, quando a gente chega nesse nível aqui, o índice de cura, ele cai para 60%, 50%.
Pode passar, Lucas. E aí são outros exemplos, né? A primeira figura, eu não sei se dá para vocês verem, mas é uma mulher grávida, que o câncer de mama ele pode sim acometer mulheres grávidas. E essa grávida, o único sintoma que ela tinha, a apresentação que ela tinha, é uma área avermelhada endurecida na mama direita. E isso daí é uma coisa assim que não pode acontecer. A gente não pode deixar isso acontecer. É um nódulo extremamente grotesco, né? Aí essa paciente provavelmente ela está 1 ano, 2 anos com algo assim, e aí são vários fatores. Aí tem o descuido da paciente? Tem o medo do diagnóstico? Tem, mas a gente não pode esquecer que aí tem um problema de saúde pública também. Tem muitas pacientes que não conseguem, que não têm acesso, que é difícil, que mora no interior, lá dentro, que depende de carro de prefeitura, enfim. E aí, infelizmente, elas chegam para a gente nessa situação. E a gente não quer que isso ocorra de forma nenhuma. Licença, boa noite, Juliana, tudo bom? Oi. Sou Daniel. Oi, tudo Pronto, bom? você falou um ponto interessante agora, porque no caso da minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. A situação dela, quando nós descobrimos de fato, já estava desse modo, ou seja, já havia anos e anos. E a gente sabe que a saúde pública aqui no nosso município, infelizmente, para se marcar um exame, é algo de não sei quanto tempo, né? Tem muitas dificuldades. Então, ela se encontrava dessa maneira, ao ponto de chegar a falecer, 16 de outubro do ano passado, esse ano já fez 1 ano, e estava nesse mesmo modelo. Ela estava escondendo, ela estava escondendo, a família tentou, quando a gente começou a descobrir, descobrimos, infelizmente já estava nesse processo, né? Aí eu passei esse caso. Não pode falar. E provavelmente é um câncer quando a gente vai fazer o estadiamento quando ela vai estudar os outros órgãos. Provavelmente ela já era metastática, né? E aí a gente, infelizmente, isso mesmo, até não tem muita coisa para fazer, principalmente em termos de SUS, porque as drogas não estão todas disponíveis. É verdade. Quando nós descobrimos em agosto, eu e meus irmãos, e começamos o processo aqui na clínica, próximo aqui do posto Santa Rita, começamos com o processo de tratamento, mas infelizmente, você vê, durou o quê? 2 meses no máximo, né? No máximo. E ela já estava com o quê? Já tinha feito um cadastro na liga, já ia começar o processo de quimio e radioterapia, mas infelizmente já estava um processo muito avançado. A metástase dela, né? Metástase, né? Metástase. Pronto. Ela se espalhou por todos os ossos do corpo, fazendo com que ela ficasse como se fosse atrofiada. Então, a cabeça dela, ela não conseguia ficar fixa. Com a cabeça erguida. Ela não conseguia nem falar, nem pronunciar direito. Muitas vezes é só nem se alimentar. Já estava comprometido invadida por tumor, né? Ela tinha uma invasão completa. Exatamente. E um dos primeiros órgãos que parou, justamente no dia 15, foi, eu acho que foi o rim. O médico até falou que ela havia morrido afogada sem ser literalmente dentro d'água, né? Exatamente. Mas Damião, Damião, né? Tá falando, Isso mesmo. É Damião. Damião, mas ela chegou a comentar quanto tempo fazia que ela tinha sentido o primeiro nódulo, assim, que ela viu que tinha alguma coisa estranha? Só você tem esse dado? Em relação a isso, não, sabe? Até conversando com o médico também, um dos maiores problemas que a minha mãe teve foi de querer cuidar dos outros e esquecer de cuidar de si. Certo. Então, assim, ela absorveu muitas energias negativas, certo? Ela não superou, ela era uma mulher depressiva, fazia tratamento tudo por depressão, ela não havia superado a morte da própria mãe, certo. Então todos os fatores, tentou fazer com que ela fosse visitar o irmão, tentou distrair, ela começou a criar cachorro, tudo, mas tinha ainda, né? Ela já não conseguia dormir bem, ela tinha insônia. Começou a sangrar, né, pelo peito. Aí, a partir de junho, foi que ela teve sangramento, que a gente não sabia nem nada. Então, exatamente. Ela escondia, colocava fralda, tudo. E a gente só teve a consciência que o assunto era grave quando chegou na casa dela e ela estava literalmente trancada, sem querer saber nem dos filhos. Eles apareceram, abriu a porta, agora vai entrar e vai ver o que está acontecendo. Aí foi que ela abriu e aí mostrou, a gente ficou chocado, né? E eu tenho, infelizmente, até hoje eu tenho arquivado aqui na minha pasta as fotos do seio, né, que foram retiradas. Ela não queria que ninguém fosse fazer, até a troca do curativo, tudo, ela não queria que ninguém, então a gente teria que sair todos os dias, à tarde, para ir fazer a troca aí perto do IESC mesmo, posto do DNR,
Então, foi um processo muito triste. Doloroso, né? Muito doloroso para a gente, porque até pouco tempo, em 2015, nós tínhamos perdido a... E também foi câncer, só que não foi de mama. E ela... Foi do útero, né? Foi câncer do colo do útero. Isso. E ela, câncer de mama, né? Uhum. Infelizmente. A sua mãe, o relato da história da sua mãe é o típico caso, assim, pelo que eu entendi, né? Daquela paciente que protelou, e aí a doença, uma hora a doença estoura, né? Uma hora a doença se espalha e realmente não tem como e uma coisa que um tratamento curativo. E uma coisa que o médico me falou, Juliana, que me chamou bastante atenção. Por exemplo, uma coisa é um paciente que tem suas atividades normais. Outra coisa é você ter um paciente que já tem um histórico depressivo, que sofre de ansiedade, que tem todo um histórico. Então, no caso, a doença, não é que ela quer só um pé, né? Quando ela tem esse pé aí... É um ponto gatilho. Um dos Exatamente. fatores de risco, até eu estava lendo hoje tudo, um dos fatores de risco também é a tristeza, a depressão. A depressão, ela está atrelada ao câncer de mama, tanto no começo do câncer de mama, como após o diagnóstico do câncer de mama. Então, é comum a gente ver pacientes que sofreram uma tristeza profunda, alguma coisa, e a célula estava ali e foi só um ponto gatilho que precisava realmente para desencadear aquela doença. Como a depressão está relacionada diretamente também com as pacientes que obtêm o diagnóstico, que têm um diagnóstico de câncer de mama, e passa por todo aquele processo de tratamento, de dúvida, de incerteza, porque deve ser péssimo você ter uma doença que você não sabe se daqui a pouco ela vai estar em outro canto. Verdade. Você não sabe direito como é que ela vai se comportar, então você vive meio que com uma bombinha relógio no seu corpo ali, e para você trabalhar a mente para conseguir associar isso e conviver com isso é muito difícil. E o pior, sabe o que é, Juliana? Também que a gente viu que ela não tem nem condições de dormir. Creio eu que ali causa dor, dias... mau cheiro, Exatamente. peso, sangramento. Nós suspeitamos que ela passou 15 dias sem pregar o olho. 15 dias, em média. Uhum. A gente foi preciso comprar uma cadeira mais confortável para poder ficar sentada. Então, ela passou noites e noites pensando muitas vezes em besteira. Imagina. De dor, é muita dor. Uhum. Mas assim, você pergunta, quer dizer que todo câncer de mama, ele leva anos e anos para ficar do jeito que está aí, ou do jeito da sua mãe. Não. Existem cânceres agressivos. Tem câncer que tem uma mulher que fez a mamografia dela há 8 meses atrás, há 6 meses, não tinha nada. E aí apareceu com nódulo, esse nódulo já é enorme, a mama vermelha. Tem os cânceres também extremamente agressivos, que aí já é um assunto à parte, digamos assim. São aqueles cânceres realmente que o prognóstico é pior, que a gente chama geralmente, são os carcinomas inflamatórios, e aí ele se apresenta drasticamente, eles crescem muito rápido, evoluem rápido demais, e a mulher fica se perguntando, dizendo, poxa, eu estava me cuidando, por que aconteceu isso? Será que o exame estava errado? Será que o médico que laudou o exame estava errado? Não, é porque o câncer ele é agressivo, ele surgiu rapidamente, se desenvolveu rapidamente, e a evolução geralmente dele é muito ruim. Então tem que ficar, a gente chama isso de câncer de intervalo. Ele aparece ali entre uma mamografia e outra. Ele aparece entre uma prevenção e outra. Infelizmente, tem esses. Pode passar, Lucas. Quer falar mais alguma coisa, Damião? O Juliano, só queria reforçar a importância, né? Eu acho que para nós a gente conversava essa semana aí, Cosmo, e acho que o maior legado que nós podemos fazer é levar isso que aconteceu conosco, isso que aconteceu com nossa mãe, para aquelas pessoas que acham que isso aqui é só um mês e ponto, que não vai acontecer. Não. Infelizmente, faz parte da realidade de muitas mulheres e também de alguns homens, né, numa particularidade, mas que a gente possa estender essa campanha. Eu parabenizo também a direção por estar incentivando, não só o Outubro, né, rosa, mas também de estar palestrando, de estar levando essa informação para aquelas pessoas. E eu acho que nessas horas a gente tem que estar juntos para combater esse mal que, infelizmente, faz parte da nossa sociedade. Verdade, exatamente.
E o Outubro Rosa eu costumo dizer que é o ano todo. Acho que mas a gente acaba tendo que escolher uma data, um mês, alguma coisa para enfatizar. Aqui é um mês de enfatizar, de parar um pouquinho, de ler mais sobre o assunto, da mulher se ligar. Peraí, é aquele martelinho que vai ficar na nossa mente. E aí, você foi ao médico? E aí, procurou o mastologista? E aí, você está fazendo a sua prevenção? Você está tendo hábitos saudáveis de vida? Você está fazendo a sua mamografia, né? Mas isso é para acontecer durante o ano todo. E interessante que você falou também aí, Juliana, é que isso não é só um problema particular, é um problema de saúde pública, né? Isso, é. Então, vá salientar só isso. Obrigado. Exatamente. Viu? Por nada, obrigada também. E aí, são mais 2 exemplos de um câncer mais avançado, que é o que eu falei, a gente não quer que chegue a esse ponto. A gente quer que as pacientes tenham acesso, a gente quer que elas se conheçam, se autoconheçam, e que elas não tenham medo do diagnóstico, o medo, assim, de, não vou procurar porque eu não quero saber o que seja, o que é. Não, a gente tem que procurar para saber o que é, para poder tratar. Pode passar, Lucas. Então, assim, então, por que a gente faz o rastreamento? Qual a importância da gente realizar os nossos exames periodicamente? É porque os tumores, eles iniciais, eles geralmente são assintomáticos. O que é isso, um tumor assintomático? É que a gente não sente, que a gente não palpa. E eles só vão ser visualizados quando a gente faz exames de imagem. Então, a mamografia consegue detectar tumores menores que 1 centímetro. Tá tendo um problema aqui. A Alessandra Moreira, ela está apresentando, ela acabou apresentando sem querer, eu acho, mas eu vou voltar à apresentação aqui, não tem problema, rapidinho. Teve uma pergunta dela, né? Já eu falo dessa pergunta dela dos anticoncepcionais. Oi, gente, boa noite. Foi um erro, Juliana, perdão, foi erro mesmo, viu? Tem nada não, Sandrinha. Tá Desculpa. Nada, Sandrinha. Voltou a apresentação? Tá todo mundo vendo perfeitamente? Voltou, sim. Pronto. Então, quando a gente detecta o câncer inicialmente, a gente diminui a morbidade e a mortalidade, porque a gente aumenta os índices de cura. E, Juliana, o que é a morbidade? A morbidade são as consequências, são os agravos que um tratamento pode causar. Por exemplo, se eu descubro um câncer, ele em estágio avançado, aquela paciente, a chance de a gente fazer uma cirurgia conservadora nela é mínima, é baixíssima. A gente vai precisar fazer o quê? Uma cirurgia radical. A gente vai tirar a mama dessa mulher. Então, a mama vai mexer muito com a autoestima dela. A gente vai precisar fazer uma quimioterapia mais agressiva, né? Então, a quimioterapia em si vai causar danos para ela, pode causar problemas cardíacos, vai perder o cabelo, vai deixar a mulher mais inchadinha. Então, isso é a morbidade, isso são os danos que aquele tratamento pode causar. Então, quando a gente descobre essa doença, o câncer, inicialmente, a gente pode fazer uma cirurgia menos radical, a gente pode fazer, às vezes tem paciente que nem precisa fazer quimioterapia, então ela já fica livre de drogas que vão causar toxicidade nela. Então, isso é a morbidade, né? E outra coisa, vão causar, e a depressão também, não vai mexer com a autoestima. Quando a gente retira a mama, pode passar todo aquele processo, mexe muito com a autoestima. Então, hoje os índices de depressão são altíssimos. Apenas 13% das mulheres que têm câncer de mama, que passam por todo o processo, elas conseguem voltar à vida ativa delas, que elas tinham antes. Isso é muito baixo. Então, realmente, tem uma quebra na qualidade de vida delas. Pode passar, Lucas. Juliana. Oi. Sângela. Oi. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Há um tempinho atrás, eu fiz uma mamografia que acusou um nódulo no meu seio, no seio esquerdo. E, posteriormente, eu fiz uma outra mamária que negou. Então, a mamografia acusou, a outra que eu não tinha nada. Certo. Assim, só para saber o que pode ter acontecido, porque, na verdade, eu não apresentei, foi no período também que minha mãe... nós descobrimos também o câncer da minha mãe, só que no caso da minha mãe foi de estômago, né? Minha mãe também chegou a falecer, fez 1 ano agora em julho,
E aí eu acabei não dando continuidade ao meu tratamento. Mas, Certo. assim, como pode ser essa questão? Isso pode realmente acontecer, um acusar e o outro negar? Pode sim. Então, e assim, a partir do momento que um acusa, o outro nega, a gente tem que continuar a investigação, Sângela. A gente parte para uma ressonância, por exemplo. Mas outra coisa, a ultrassonografia, a gente chama de operador dependente. Então, é um exame que depende muito de quem está fazendo. Então, quanto mais deixa eu fazer pegar um termo experiente, for um médico do ultrassom com aparelho bom, ele vai, de alguma forma, conseguir encontrar ou analisar que imagem foi aquela que foi mostrada na sua mamografia. Então, não é porque a mamografia mostra e um não mostra que parou, não. Se um mostra, está valendo aquele que mostra. Ou repete ultrassom, eu não ia ficar calma, não ia deixar isso para passar. Ou a gente repete o ultrassom no canto confiável, né, que a gente confia, conhece o radiologista, ou partiria para uma ressonância para poder identificar o que é aquilo dali. Porque é muito difícil você encontrar uma lesão na mamografia e não ter relação no ultrassom. É estranho. Eu também aí o motivo que a gente encontra, porque o ultrassom geralmente é operador, geralmente não, ele é operador dependente, então depende muito também de quem está fazendo. Eu entendi. Agora, se for um nódulo bem feitinho, um nódulo tá ali, aquela imagem, no ultrassom é para a gente encontrar. Então, na realidade... Que às vezes não é um nódulo, às vezes é um cisto. A mamografia, ela não consegue dizer a gente o que é, ela só mostra que tem alguma coisa. E aí a gente vai usar o ultrassom para definir o que é. Se é sólido, se é líquido. A minha ultra mamária foi feita no Ana Bezerra. Certo. Na época, né? A mamografia eu fiz particular. Certo. Então, primeiro a mamografia, depois a ultra. A mamografia já faz um ano? Já faz um ano que minha mãe faleceu. Repete tudo. Certo. Então, tenho que reiniciar o tratamento. A investigação. Tá bom, então. Tudo. Obrigada, Juliana. Por nada. Então, o que é preconizado hoje pela Sociedade Brasileira de Mastologia? Mamografia a partir dos 40 anos. Toda mulher tem que fazer mamografia a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde coloca a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Não, a gente não concorda com isso. Tem que ser a partir dos 40 anos, que a gente vê o índice está aumentando, é muita mulher, 10%, 15%, é muita mulher que a gente vai deixar de fazer o rastreamento precoce, que a gente vai deixar de detectar. Então, mamografia a partir dos 40 anos. Pode passar, Lucas. Então, qual a idade que a gente deve começar a fazer a mamografia? Frisando mais uma vez. Esse grupo do meio central, mulheres que não tem histórico de câncer de mama, não tem fatores de risco de uma forma geral, histórico familiar, mamografia a partir dos 40 anos. E quando eu vou deixar de fazer a minha mamografia? A partir dos 70, 75 anos, né? A gente pode é a época que a gente está diminuindo a quantidade de mamografias. Porém, se a gente pega uma senhora de 70 anos, ela é completamente saudável, ela é rígida, a senhorinha corre, tem uma expectativa dela, faz exercício físico, se alimenta bem, ela se brincar, é mais nova do que muita mulher de 50 com 40 anos. Essa senhorinha, se ela tiver uma expectativa de vida de pelo menos uns 10 anos, ela continua fazendo a mamografia dela. Foram inúmeras já pacientes que a gente já operou com 80, 90 anos. Estão aí bem, certo? E qual é o grupo que vai começar a fazer mamografia mais cedo? Aqueles que têm os fatores de risco. Isso daí é bem particular, de cada situação, vai ser discutido com o mastologista, mas quem é do grupo de risco, dependendo, vai começar a fazer a mamografia a partir dos 30 anos. E, em alguns casos, começa a fazer ressonância a partir dos 25. Pode passar, Lucas.
Juliana, temos algumas dúvidas aqui no chat, se você puder responder agora, ou você prefere responder mais à frente? Passa só mais um slide, porque eu não sei se o próximo slide tem a ver com algumas perguntas já. Tudo bem. Não, vá, diga. Olivia, ela pergunta se o anticoncepcional contribui para um diagnóstico de câncer de mama. Tá. É o seguinte, o anticoncepcional, nos estudos ainda eles não conseguem confirmar exatamente, mas eles veem que o anticoncepcional, sim, ele tem algum fator de risco, mas ele é cumulativo. É a partir de 10 anos é que ele começa a ter algum indício de fator de risco para desenvolver o câncer de mama. E uma mulher que toma anticoncepcional por 10 anos, ela só vai ficar livre, digamos assim, do efeito do anticoncepcional 10 anos depois. Ela vai ficar igual com outra mulher que nunca tomou anticoncepcional. Aí você pode dizer, eita, e agora? Eu tomo um anticoncepcional, vou deixar de tomar meu anticoncepcional e tudo. Não. Tudo é discutido, tudo é analisado. Se você é uma paciente saudável, não tem histórico de fator nenhum de risco, você pode tomar seus anticoncepcionais. Agora, você faz um segmento, né? Você faz um segmento, você é acompanhado pelo especialista. Aí ela diz, podem surgir nódulos, os fibroadenomas, que a gente não sabe hoje se realmente ainda se tem relação, aparecimento de nódulos benignos com o anticoncepcional. Mas isso daí eu percebo já hoje que vai depender muito de cada mulher. Essa semana eu atendi uma paciente que ela me disse, olha, eu tinha mama limpa, eu não tinha nada. Comecei a tomar anticoncepcional, 1 ano depois apareceram 5 nódulos. Ela continuou tomando, mas 6 meses depois já tinha aparecido mais 4. Aí eu disse, epa, peraí, então vamos parar, né? Porque realmente pode estar tendo relação com ela. Vai ter mulher que vai tomar anticoncepcional 10 anos, 15 anos, não vai ter nada. Então, é o acompanhamento, é analisar cada caso. Agora, um paciente que tem fator na família, tem histórico, né? Paciente que já fez biópsia, vê alguma alteração, alguma hiperplasia atípica, alguma lesão precursora que a gente fala, ou então alguma lesão que é fator de risco. Não, essa paciente não pode tomar anticoncepcional. Então, a gente vai analisar cada caso. Mas que não é comprovado, mas que percebe-se que tem aumenta um pouco de fator de risco para o câncer de mama quando você toma por muito tempo, tem. Ok, obrigado, Juliana. Josimari Freire, ela pergunta o seguinte, ela diz, boa noite, doutora Juliana, eu já tive câncer no útero, eu tenho mais probabilidade em ter câncer de mama? E a segunda pergunta que ela mesma faz, né, e eu tenho prótese de silicone no seio, tem algum problema para fazer o exame? Vamos lá. Câncer de útero não é fator de risco para câncer de mama, são 2 vias de cânceres completamente diferentes. Assim, o câncer de útero geralmente tem o início dele lá, às vezes é HPV, a maioria das vezes. Então, a carcinogênese do câncer de útero é um e do câncer de mama é outro. Se você tivesse tido câncer de ovário, aí sim, câncer de ovário está interligado com câncer de mama, certo? E a outra pergunta era da prótese, né? Justamente. Pronto. A prótese não impede, você pode continuar fazendo seu rastreamento normalmente. A prótese pode estourar, o índice é muito baixo, mas pode acontecer, né? É uma complicação que pode ter na compressão da mamografia acontecer isso, mas são raros os casos, não é comum. E a única coisa a mais em relação a quem tem prótese é que na mamografia, a mamografia geralmente é feita em 2 incidências, que eu vou falar dada aqui há pouco. Quem tem prótese tem que fazer uma incidência a mais, que tem que fazer uma manobra de Euclid. É você puxar a glândula mamária para frente e para tentar deixar a prótese lá para trás, para poder a gente exteriorizar o máximo possível a glândula mamária para fazer a mamografia. Pronto, é isso, é o a mais. E se tiver dúvida, alguma coisa, aí parte para o ultrassom. E quem tem prótese mamária, depois de 3 anos que coloca a prótese, é importante fazer uma ressonância. O melhor exame para avaliar a prótese é ressonância. E a cada 2 anos é indicado manter a ressonância para avaliação de prótese.
E no caso de aparecer algum nódulo que o ultrassom não consegue definir direito, e a mamografia também não, aí parte para ressonância também. Juliana, Bernadette, ela pergunta se há uma idade exata e ideal para se fazer o exame. 40 anos. Mamografia, quem não tem fator de risco, quem não tem histórico, 40 anos. Ok. Lidiane, ela pergunta o seguinte, ela diz também, né? Boa noite, Juliana. Eu tenho nódulos benignos nas mamas e há um tempo atrás a mastologista disse que eles só vão parar de aparecer quando eu entrar na menopausa. O que você me diz a respeito? Pode ser sim, pode. Agora, sim, a tendência é não aparecer, não ficar aparecendo, é diminuir a intensidade desse surgimento com o tempo. Até porque os nódulos benignos, ele é mais comum na faixa etária dos 20, 35 anos. Então, se começa a aparecer mais nódulos depois de sair, é bom ficar atento, os novos que aparecerem, fazer biópsia e ficar de olho. A tendência é diminuir. Pode aparecer até a menopausa? Pode, mas a tendência é diminuir. Vamos por fim aqui a última pergunta de Carla Milena, ela diz o seguinte, a obesidade pode dificultar no autoexame? No autoexame pode, sim. Quanto maior a mama, mais volumosa, mais quantidade de gordura, dificulta a gente palpar, né? No exame de imagem também, o ultrassom acaba sendo um ultrassom mais demorado, que aí tem um tecido adiposo maior também. De uma forma geral, sim. E a obesidade é fator de risco para desenvolver o câncer, né? Às vezes a gente pega a mama tão grande, que não consegue entrar no filme da mamografia. Então a obesidade acaba sendo ruim para um monte de coisa. Ok, muito obrigado. Perguntas respondidas. Então, vamos lá. A mamografia, o que é? É um aparelho de raio-x que é realizado... O aparelho, o nome é o mamógrafo. Então, e ele é capaz de identificar tumores menores que 1 centímetro. Então, como eu já falei, quanto menor o tumor, maior a chance da gente obter a cura, que chega até 95%. Ai, a mamografia incomoda, Juliana, dói quando eu faço a mamografia. Toda mamografia dói? Não. Nenhuma mulher é igual a outra. Cada mama tem uma sensibilidade diferente. Então, aquelas mulheres que são mais sensíveis até ao próprio toque, elas vão ter um exame mais doloroso, um exame mais sintomático. Mas a dor é insuportável? Não. Não é insuportável. E ela é necessária a compressão daquele jeito? É uma compressão que a gente caracteriza de leve a moderada. É necessário, porque é exatamente nessa compressão que vai espalhar o tecido mamário e conseguir detectar as lesões. Pode passar, Lucas. Então, acho que tem mais um, Lucas. Pode passar. Isso. Então, a mamografia é feita basicamente, para quem não tem prótese, como eu falei, quem tem a prótese vai fazer 3 manobras, né? 3 incidências, mas quem não tem prótese vai fazer em 2 incidências, que é aquela que a gente fica mais deitada, que a gente chama de médio lateral, que vai pegar toda a região da musculatura, a axila, a musculatura do peitoral maior e a axila, e a mama de uma forma lateralizada. Pode passar, Lucas. E temos a incidência crânio-caudal, que vai fazer o aperto da mama de cima para baixo. Pode passar. E aí, de uma forma geral, mas que não é o foco da gente hoje, mas de uma forma geral, o tratamento como é do câncer de mama. Nós vamos ter a cirurgia para o tratamento local e a radioterapia, e para o controle sistêmico nós vamos ter quimioterapia, hormônio, imunoterapia também, e as terapias alvas, mas aí é outro assunto, é um assunto bem longo, que não é o nosso foco hoje. Pode passar, Lucas. E aí, o que a gente frisa tanto de detecção precoce, detectar um nódulo pequenininho, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder dar uma chance a mais para essa paciente. Uma chance a mais de conservar a mama, uma chance a mais de não precisar ser submetida a tratamentos agressivos demais.
Então, o foco da gente é isso tudo, é proporcionar qualidade de vida, proporcionar autoestima e fazer com que o tratamento tenha eficiência aí de 95%. Pode passar, Lucas. A gente, com essa campanha, com essa divulgação de detecção de câncer precoce, a gente quer evitar isto que acontecia nessa primeira foto, que eram as cirurgias mutiladoras. Há 30 anos atrás, o que essas pacientes, elas tinham o peitoral arrancado, tinha esvaziamento axilar, então isso causava uma morbidade gigantesca. E hoje não, hoje a gente consegue, na cirurgia, a gente trata a paciente, e essa paciente, infelizmente, ela teve que perder o mamilo, mas ela saiu com um volume essa paciente, ela teve que fazer também a retirada da glândula mamária, mas aí com as técnicas também, e com o avanço da medicina, da quimioterapia, de tudo que a gente tem hoje, a gente consegue, no final do tratamento, além de obter uma eficácia no tratamento, a gente consegue também devolver a autoestima para essa paciente. Então, ela sai com a mama, com volume mamário igual o que ela tinha antes, e às vezes até melhor, às vezes uma mama até mais bonita, que elas depois querem reconstruir, querem simetrizar a mama oposta. Pode passar, Lucas. Então, aí, hoje nós podemos fazer tanto a reconstrução imediata, que é quando a gente retira a mama, ou retira um segmento de mama, mas com as técnicas de oncoplástica, a gente consegue dar o formato, o volume que a paciente tinha, ou parecido, ou então a gente pode fazer a reconstrução tardia. Tem alguns casos que a gente não consegue focar na estética no mesmo momento que a gente trata a paciente para o câncer. Mas a gente consegue, depois, no segundo tempo, quando ela termina o tratamento, existem técnicas que a gente consegue, sim, reconstruir essa mama. E aí, mostrando alguns exemplos de pacientes que não ficaram mutiladas como naquela primeira foto, né? Elas conseguem, sim, ter uma estética adequada. Pode passar, Lucas. Então, quais são os fatores que dependem da gente? O que a gente pode mudar? A gente pode mudar tanto fazendo a nossa prevenção, fazendo os nossos exames periodicamente, como a gente pode mudar os nossos hábitos de vida, retirar aqueles fatores de risco que dependem da gente. Quais são eles? Obesidade e sobrepeso, sedentarismo, alimentação irregular, má qualidade de vida, bebida alcoólica. Então, tudo isso aqui, depende da gente e são fatores de risco para desenvolver a doença. Pode passar. Então, de uma forma geral, como eu posso diminuir a minha chance de ter câncer de mama? Alimentar-se bem e não ficar muito tempo sem comer. A gente vai preferir fazer refeições a cada 3 horas, em pequenas quantidades, sempre dando prioridade a alimentos naturais, e evitar os alimentos industrializados, enlatados. Evitar excesso de gorduras e carboidratos simples, que é aquele carboidrato que está naqueles doces, está no suquinho de caixa, está nos refrigerantes, no pão branco, no sorvete, no chocolate. Vamos sempre dar preferência aos alimentos integrais e naturais. Pode passar, Lucas. Sempre tentar ingerir proteínas de boa qualidade, principalmente frutas, legumes e verduras, e a prática de exercício físico. Gente, se for exercício físico moderado, 30 minutos, 5 vezes por semana é o suficiente. Se for exercício intenso, atividades vigorosas, 75 minutos semanais. Quando a gente divide isso daí, a gente dá uns 15 minutos por semana. É muito pouco. É meia horinha que a gente tira ali para dar uma caminhada, para se exercitar, e isso causa um bem enorme. Quem começa a praticar exercício físico sabe do que eu estou falando, o bem-estar que a gente sente. No início é muito difícil a gente começar, mas quando a gente começa a produzir tanta coisa boa e ver resultado na nossa disposição, no nosso dia a dia, parece um vício. Você começa a fazer, no outro dia você quer mais. Se você passa 2 dias sem fazer um exercício físico, você sente falta e você vai lá e faz no outro dia. A questão é começar, é dar o primeiro passo, literalmente.
E é sempre bom a gente planejar o nosso dia alimentar e tentar fazer um segmento dele. Pode passar, Lucas. E com relação ao autoexame, eita, Juliana, e agora? O autoexame é muito importante? O autoexame é importante. Mas ele substitui o exame de imagem? Não, de forma nenhuma. O exame de imagem é o exame primordial para a gente detectar o câncer inicialmente. Vocês concordam comigo que se eu começar a palpar um nódulo, é porque ele já cresceu a mais? Se eu estou sentindo ele, é porque ele já cresceu e que eu poderia ter descoberto ele antes. Não é isso? Pelo exame de imagem. Então, qual a importância do autoexame? É para a gente se conhecer. É muito importante a gente se tocar, a gente conhecer a nossa mama. Então, a partir do momento que aparece alguma alteração diferente, a gente é capaz de detectar logo também. Então, é importante se tocar. Quando é que eu vou fazer isso? Para as mulheres que menstruam regularmente, vocês vão escolher 5 a 7 dias após a menstruação. Então, vocês escolhem. Menstruei hoje, 5 dias, daqui a 5 dias, eu vou fazer meu autoexame. E faz isso todo mês. Para aquelas mulheres que não menstruam mais, elas escolhem um dia no mês para fazer o autoexame. Faz o autoexame em pé, em movimentos circulares, palpa a axila também. Pode fazer deitada. Eu prefiro fazer das duas formas, em pé e deitada, porque aí eu pego a minha mama em posições diferentes. E quem é que vai cuidar de mim? Quem é esse médico que vai cuidar das minhas mamas? É o mastologista. O mastologista é o médico que cuida de qualquer afecção, de qualquer doença mamária, seja ela benigna ou seja ela maligna. Então, qualquer alteração... eu só vou para o mastologista se tiver alteração na minha mama? Não. Você pode ter o seu mastologista e você fazer os seus exames preventivamente todo ano. E era isto que eu tinha para falar. Se tiverem mais dúvidas, podem perguntar. É um assunto muito vasto, que gera muita curiosidade. E eu espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado também. Ótimo, Juliana. Perfeito sua apresentação. Tem algumas perguntas aqui. A primeira é se o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, ele dá a reposição, essa plástica, né, da mama, ou é algo ou é um serviço particular, ou seja, do serviço de saúde particular que você deve contratar? Tá. O SUS dá, até porque a reconstrução mamária é um direito da mulher que foi mastectomizada. Então, é o direito da mulher que foi submetida a mastectomia ter sua mama reconstruída. Então, de acordo com a lei, a mulher tem direito. É lei. Né? De acordo com a lei, sim. E aí, como eu falei, a reconstrução, ela não obrigatoriamente ela vai acontecer após, certo? Geralmente assim, no SUS, geralmente como a gente pega câncer avançado, estágios avançados, então a reconstrução, a maioria delas ocorre após. Mas a gente tem uma característica muito particular no SUS. São poucas as mulheres que querem reconstruir a mama. Elas querem ficar boas, elas querem tratar, elas querem a cura. E a gente fala, estimula, diz, a maioria não quer. Mas, infelizmente, apesar de ser lei, de ser um direito delas, hoje, no Brasil, atualmente, apenas 10% das mulheres da rede pública, elas são submetidas a uma reconstrução mamária. Aí isso é por diversos fatores. Eu acredito que a maior parte deles tem umas que não querem realmente, mas é o acesso. Não dizer assim, lá no câncer, onde eu fiz a minha residência, às vezes as mulheres ficavam 2 anos, 3 anos na fila, esperando uma reconstrução. Então, é um tempo de espera muito longo, né? Giovana, ela pergunta o seguinte, ela pergunta, né? A vulva tende a ficar mais ressecada durante o tratamento? Sim, fica sim. Porque a quimioterapia em si resseca, e aquelas pacientes que são receptores hormonais positivos, elas têm que usar bloqueadores hormonais, que vão bloquear principalmente o estrógeno, né? Então, a mulher, ela tem sim uma atrofia vaginal importantíssima, que hoje, às vezes, existem especialistas, ginecologistas, e pelo menos tem uma colega minha, mastologista, que é ginecologista, ela tem um ambulatório específico disso, para tratar atrofia
vaginal, não é nem só a vulva, é a vagina, para tratar a atrofia vaginal em mulheres pós-tratamento de câncer de mama. Porque elas não podem usar hormônio, certo? Então, às vezes, usa o laser, usa outras substâncias para poder melhorar o trofismo daquela região. É uma questão muito interessante. Vamos agora abrir espaço, né, para quem quiser comentar, fazer algum questionamento, é importante nesse momento. Acho que Gorete já quer comentar ou fazer alguma pergunta. Boa noite. Não sei se o pessoal tem pergunta para fazer, né? Mas, enquanto escola, né, agradecer a Juliana pela palestra. Aquele velho ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. A importância da prevenção. Uma vez, Juliana conversando, eu lembro-me que ela falou que as mulheres, depois que faz a cirurgia, né, que retira o câncer de mama e a mama também, geralmente os companheiros abandonam as suas companheiras. Tem um tratamento assim psicológico para essas mulheres? O SUS também dispõe? Assim, eu posso falar do hospital onde eu fiz a residência. Eu, como mastologista, faz parte da nossa grade passar um mês visitando o grupo de psicologia das mulheres que fizeram o tratamento de câncer de mama. Então, lá no Hospital do Câncer, sim, tem um grupo que acompanha essas mulheres. Esse grupo se chama Renascer, e eles fazem reuniões, passeios, bazares. É um grupo dinâmico que elas compartilham as experiências dela. E tem uma psicóloga que faz esse tratamento diretamente com elas. Agora, eu não sei nos outros cantos, né? Nos outros hospitais, mas pelo menos lá tinha. Ok. Kaline, ela pergunta o seguinte, Juliana. Quem amamenta, a chance de não ter câncer de mama é menor? Oi, tia. É o seguinte, quem amamenta tem um fator de proteção, mas isso não quer dizer que quem não amamente vai ter um fator de risco, entendeu? Você deixa de ter o fator de proteção, mas como eu falei durante a aula, mais do que amamentar, o importante é um fator de proteção maior quem tem um filho com menos de 30 anos, o primeiro filho com menos de 30 anos. Ok. Já Ciara Ribeiro, ela diz o seguinte: eu já fiz uma retirada de 3 nódulos, um no peito direito e 2 no esquerdo. Estava bastante grande. No entanto, após a biópsia, acusou o benigno. Já fazem 4 anos. Pode acontecer de voltar? Pode. Principalmente se já a Ciara tiver aí ainda na faixa etária dos 30, 35 anos. Geralmente esses nódulos eles não vão ficar aparecendo de 45, 50 anos. Pode sim. É porque, assim, esses nódulos benignos não é de certeza, mas pode ter uma relação com o fator hormonal. Então, quando a mulher está no menâncime, que a gente chama, que é nessa fase de menstruação, que tem estrogênio, progesterona, todo mês ali, ciclando, então isso pode estimular a proliferação desses nódulos. Então, pode acontecer. Se ela já teve uma vez, pode sim aparecer mais. Ok. Giovana pergunta novamente: para melhorar o ressecamento, seria melhor, para quem não tem muitas condições, o uso de lubrificante ou de óleos? Ela está perguntando um ou outro? Pode ser o uso justamente, o uso de lubrificantes ou de óleos. Tá, aí eu preciso saber, essa pessoa que está com atrofia vaginal, ela teve o câncer de mama ou não? Esperar, Porque Giovana. se ela teve o câncer de... Teve, ela botou aqui, teve. Lubrificante. Olha, assim, hoje tem uma pesquisa muito forte com relação ao laser, mas o laser é mais caro. E aí pode usar o lubrificante normal, certo? A base de água. Mas se não tiver uma resposta boa, hoje tem o ácido hialurônico, que você pode usar também. Que eu acho que a pomada, se eu não estou enganada, me falaram hoje que está em torno de uns R$60. E existem algumas marcas.
Ok. Valtênia Pontes, ela pergunta o seguinte: Juliana, boa noite. É recomendado fazer o autoexame durante o banho? Sim, pode sim. A gente fala até que durante o banho desliza melhor, né? E aí você às vezes consegue palpar melhor alguma coisa diferente. Pode sim fazer. Ok. Mais alguém tem algum questionamento, dúvidas, comentários? Eu acho bem interessante aqui que a Clara, ela comentou uma coisa que foi ótima, que é justamente a intenção da nossa palestra, né, também do Colégio ESP, nesse momento, que ela diz o seguinte: obrigada pela contribuição, Ju, ajudou muito, nós mais jovens podemos orientar as nossas mães e etc. Ou seja, é um ensinamento, né, que vai ser passado de geração em geração, né, a importância da conscientização de um problema de saúde como esse, que é tão comum, que nos afeta, né. Provavelmente em nossas famílias nós já tivemos casos de pessoas conhecidas também, vizinhos, né? É muito comum de se encontrar, como Juliana já explicitou. Kaline Lucinalva, ela dá parabéns pela palestra. Magna Marcela diz o seguinte: excelente apresentação, parabéns. Ellen Aguiar, incrível, muito bem explicativa e necessária. Parabéns, Juliana. Kaline Mendes, parabéns, Juliana, excelente a palestra. Valdir Cleide também diz: parabéns, Juliana, foi uma explanação excelente. Priscila Bezerra também parabeniza pela apresentação muito esclarecedora. Ednalva também parabeniza pelas informações muito importantes, né? Olívia Maria, ela também parabeniza e diz obrigado pela palestra e por esclarecer também todas as dúvidas, né? Então são comentários extremamente positivos que temos do encontro de hoje. Carmen também diz muito obrigado. Foi um encontro realmente muito rico de informações, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, um comentário, fique à vontade para fazer agora, né? Esse é o espaço, é o momento certo. Juliana, eu tenho uma pergunta aqui mais relacionada à nossa realidade Santa Cruzense. Você sabe informar se aqui em Santa Cruz tem algum hospital que faça o exame de mama, se tem médicos especialistas, tanto no nosso sistema único de saúde, né, a saúde pública, e também nas clínicas privadas que temos aqui? Eita, Lucas, agora você foi a pergunta mais difícil que foi realizada. É porque eu saí de Santa Cruz, assim, pelo menos eu voltei a Santa Cruz agora e fiquei uns 4 a 5 meses, mas eu estava na linha de frente, trabalhei muito em UPA e tudo, e minha especialidade eu não exercia aí. Eu cheguei, sim, a entrar em contato com algumas pessoas para saber, assim, se teria interesse de ter uma mastologista via município e tudo, mas o município, pelo menos vou falar via SUS, o município tem um vínculo com o AB, né? Hospital Ana Bezerra, com o AB. E esses mastologistas entram pela EBSER, pelo concurso. Então, aí, até então, ano passado, eu fiquei sabendo que estava sem mastologista. Mas o concurso foi feito agora em janeiro, chamaram uma mastologista e a próxima seria eu. Não sei se eles vão chamar. Se chamar, eu assumo aí. Então, a parte SUS, até onde eu sei, é isso. Não sei se operam aí, não sei. E o tratamento, se for câncer de mama, provavelmente a EBSER vai ter um vínculo com o Hospital Universitário em Natal, com a MEGEC. Não sei como é que funciona aí. E no Rio Grande do Norte, eu sei que a Liga é onde trata a maior parte dos casos de câncer do estado, né? E lá tem tratamento de ponta. Eu sei que a Liga é muito boa, realmente. Na parte privada, em Santa Cruz, eu não sei se tem mastologistas aí. Não sei. Também Opa. Lucas, é Conceição. Boa noite, Conceição. O ano passado eu fiz também um exame, fui no mastologista no Ana Bezerra, lá no hospital, só que ela passou um exame, eu fiz na Liga, e quando foi para apresentar, ela tinha saído já de lá, do Ana Bezerra. Então, até hoje eu estou com esse exame para apresentar e não tem mastologista no Ana Bezerra. Nós estamos esperando. Estamos amígua. Acho que respondeu a minha pergunta, né? Acho que no atual momento nós não temos mastologista. Outra informação, né? Quando nós fomos procurar um médico particular para fazer o tratamento de mãe, ele faz os exames particulares. Se você for esperar
pelo sistema aqui de Santa Cruz, ela vai morrer o mais rápido possível. Então, eles mostram uma certa falta, né, digamos assim, não vou dizer assim, falta esse cuidado maior, certo? Não adianta só estar apontando as campanhas como estão sendo feitas em alguns postos de saúde, mas falta um acompanhamento. Aí, a Conceição apresentou muito bem o relato dela, já faz um tempo, ela trocou do profissional. Então, falta um olhar mais cuidadoso por parte dos nossos governantes, principalmente o nosso aqui de Santa Cruz, para esse assunto tão importante. Verdade, Daniel. Entra até numa questão de descaso público, né, do poder público para nós, cidadãos. Verdade, né? Verdade. Que estamos muitas vezes à mercê, né? Infelizmente isso acontece bastante no interior, principalmente, que vários tratamentos médicos, que a gente pode citar diversos exemplos aqui, né? De pessoas que precisam se locomover até Natal ou outras cidades para conseguir, né? Então, se alguém não tiver mais dúvidas, é muito delicado esse assunto, Carla. A Carla acabou de comentar aqui. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma colocação, estamos aqui aguardando. Parabenizar, né, de antemão, Juliana pela incrível palestra. Foi realmente um encontro único, né? E também norteador, né? Que faz a gente refletir sobre essa temática tão importante. Como ela mesma disse, não é só o Outubro Rosa, né? O ano todo é rosa. O ano todo devemos realmente passar essa mensagem, né? Em todo o ano. Nós, como professores, também devemos transmitir essa mensagem para nossos alunos. É uma forma de conscientização, né? É saúde pública, é importante para todos nós. Também, parabenizar o Colégio ESC, né, por esse encontro maravilhoso, né, por ter proporcionado a todos nós, tanto professores, funcionários, pais, alunos, colaboradores, né? Algo tão importante que a gente precisa refletir todo ano. Então, eu acho que ninguém mais tem alguma dúvida. Algum diretor gostaria de se colocar? Algum funcionário? Algum professor? Esse é o momento. Eu já me coloquei, né? Obrigada, Lucas. Lucas está um expert, né? Na mediação. Está aprendendo muito. E obrigada também a Juliana. Só tenho a agradecer, né? Bastante esclarecedor, realmente. Um momento ímpar, né? Para a gente tirar as dúvidas. Muito obrigada. Por nada. Ótimo. E então, a lição é que a lição de casa para cada um é amanhã. Cada um vai pegar uma amiga que tenha mais de 40 anos e vai perguntar: fez a sua mamografia? Se não fez, vamos fazer. Vamos fazer aquela campanha caseira agora. Juliana, você tem alguma mensagem final para nossos telespectadores? A mensagem final é de prevenção, é a gente se cuidar, é a gente buscar informação. Quem tem informação tem acesso a várias outras coisas. Quem tem informação, ele passa a informação também, né? E a gente se amar mais, e refletir com relação a tudo que a gente consome, é o que a gente ingere, o que a gente coloca no nosso corpo, que vocês viram aí, sedentarismo, obesidade, o sobrepeso, alimentação irregular. E isso não é só para o câncer de mama, não. São os outros cânceres também. Então, vamos divulgar e aumentar o nosso amor próprio, certo? Sermos mais naturais, cuidarmos mais do nosso corpo e da nossa mente. E aí a gente vai conseguir uma qualidade de vida, vai conseguir sobreviver mais tempo e viver mais tempo de forma melhor. Muito bem. Como Juliana falou lá na metade da apresentação, não é só a questão da doença, são fatores sociais, também culturais, né? Até a nossa própria alimentação, o nosso dia a dia influencia muito sobre como a gente vai, como eu poderia dizer aqui, colocar, fiquei um pouco confuso agora, mas no sentido de que o nosso comportamento, né, a nossa vida como um todo, quando ela é mais saudável, é um reflexo também da nossa saúde, né? A maneira como a saúde se expressa através de nossas atividades, de nossa alimentação, será de uma maneira positiva. Então é importante que a gente se cuide desde já, né? Desde novo, como a gente gosta de falar aqui no interior, de ter uma boa alimentação, atividade física, caminhar pelo menos um pouquinho por dia, fazer o exame, né, procurar um médico, não ter aquele pensamento retrógrado que não vai acontecer conosco. Né? Exatamente. Aquela frase de que quem procura acha. Não, a gente tem que se cuidar, né? Quem procura acha doença. Não, gente.
Isso é um mito, né? A realidade é que quem se cuida vai viver, vai ter uma expectativa de vida mais alta, melhor. É até uma questão cultural nossa, né? Já entrando em outro assunto, que é justamente isso de que as pessoas que se acham mais fortes são aquelas que não vão ao médico, e é muito pelo contrário, né, gente? É importante a gente se cuidar, a gente cuidar da nossa saúde, né? O nosso futuro. Então, a gente não pode tudo, mas pode muita coisa, né? Muita coisa. Então, o recado fica aí para todo mundo, né? Vamos fazer o autoexame, hoje mesmo, né? Quem sabe, ou vocês podem futuramente fazer o autoexame, né? As mulheres aí, também os homens que sofrem também com essa doença, de se analisarem e busquem ajuda, né? Juliana está aí para provar isso. Então, exatamente. Desejo a todos uma boa noite, agradecer, né? Ao colégio, também a todos que participaram desse momento incrível. Juliana, você foi ótima. Obrigada, Lucas. Prazer estar aqui hoje. Agradecer Juliana, aproveita e convida a Lucas para cuidar da página dela, do Instagram dela. Lucas vai saber. Quem sabe? Pode dar certo, pode dar certo. Tá bom, Lucas. Então, agradecer também a todo mundo aqui que fez seus comentários, que também teceu alguma pergunta, né, gente? Foi um momento realmente muito rico e importante para todos nós. Então, em nome do IESC, agradeço a presença de todos. Até uma próxima, quem sabe, né, Juliana? Até. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, tchau. Boa noite a todos também, tá? Tchau, boa noite, Juliana. Um abraço. Tchau, beijo. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. A família está em peso aqui hoje, né?